A palavra do Senhor vai nos falar aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 1 em diante. A palavra do Senhor nos diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que têm nomes de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e confirma aos restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. A igreja aqui de Sardes, está recebendo uma mensagem da parte do Senhor dos Exércitos. Esta igreja, ela tem fama, de que vive. Ela tem fama de que ela é uma brasa viva na presença do Senhor dos Exércitos. Diante das pessoas, ela tem fama de que é fogo vivo no altar do Senhor da glória. Mas o próprio Senhor diz: tens fama de que vives, mas estais mortos. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer. Quantas pessoas estão, na presença do Senhor? Quantas pessoas nominalmente são cristãs? Quantas pessoas que ocupam lugares de destaque, de honra? Quantas pessoas estão na presença do Senhor nominalmente, diante da sociedade? É uma pessoa viva espiritualmente, é uma pessoa que tem uma vida no altar do Senhor da glória, mas diante de Deus é uma pessoa que já está morta espiritualmente. Diante de Deus já morreu, a sua vida espiritual está degradada. Diante de Deus, a sua vida espiritual está morta. E por quê? Um ser humano que está na presença do Senhor Jesus, ela entra na decadência espiritual. Ela passa ali a ter uma morte espiritual, não física. Fisicamente ela está a todo vapor, mas espiritualmente já caiu há muito tempo. E por que disso? Porque ao invés de viver os princípios do Senhor da glória, ao invés de buscar um relacionamento, cada dia com o Senhor dos Exércitos, ao invés de alimentar seu espírito com o alimento espiritual que é a palavra do Senhor, ao invés de viver dialogando com o Senhor dos Exércitos em orações, em súplicas, elas ali se inclinaram às iniquidades deste tempo presente. Elas deixam de estar na presença do Senhor Jesus, de se alimentar da palavra, para ir praticar tudo aquilo que o mundo lhes oferece. Tudo aquilo, que leva um cristão à sua morte espiritual. Tudo aquilo, pecado, que leva à morte, à decadência de um cidadão dos céus. Porque ele deixou de ser vigilante, ele deixou de vigiar. Ele acha que por estar apenas nominalmente no Evangelho,
essa pessoa acha que já tem uma salvação garantida. E elas ali sabem, elas querem realmente viver e praticar toda a imundícia que este mundo oferece. Todo o pecado que o mundo secular lhes oferece. E se nós, como cidadãos dos céus, e se nós, cristãos, não tomarmos cuidado, nós seremos como a igreja de Sardes, sabe? Que diante das pessoas, diante da comunidade cristã, diante da sociedade, tem fama de que vive, tem fama de que é uma brasa viva no altar do Senhor dos Exércitos, mas na realidade já morreu há muito tempo espiritualmente. Na realidade já caiu há muito tempo espiritualmente. Na realidade, a presença do leão da tribo de Judá já saiu da vida dessa pessoa, já se afastou dessa pessoa há muito tempo, sabe? E na maioria das vezes elas percebem e sabem que a presença do Espírito Santo, que o Espírito Santo, que a presença do Deus vivo, já saiu da vida dela há muito tempo. Mas elas não admitem. Elas admitem que a presença do leão da tribo de Judá, que a presença do grandão da Galileia, se afastou da vida dela. Porque ela começou ali, sabe? A se contaminar, a corromper o seu bom tesouro, o seu coração, com as coisas que são abomináveis aos olhos do Senhor da glória. Porque aquele que é amigo das coisas mundanas é inimigo do Senhor dos Exércitos. Aqueles que se inclinam ao pecado, aqueles que se inclinam às iniquidades, é inimigo do Senhor da glória, é inimigo do Deus vivo, é inimigo do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor, Tu és grande e fiel. E quantas pessoas estão se deixando levar? Quantas pessoas que se dizem cristãs, pelo menos nominalmente falando, quantas pessoas já estão mortas espiritual há tempo? E como eu falei, tem pessoas que sabem que a presença do Senhor já se apartou dela. E tem outros que não perceberam, sabe? Porque o pecado deixou elas cegas. O pecado cegou elas espiritualmente. E quando um ser humano está cego espiritualmente, ele está ali propício a cada vez mais se afundar no lamaçal do pecado. Quando um cristão, quando um servo do Senhor da glória está cego espiritualmente, ele está ali propenso a cada vez mais cair no pecado. E quando um servo do Senhor cada vez mais ele se lambuza no pecado, cada vez mais fica difícil, fica complicado para ele voltar para o seu estado normal, que um cristão deve estar na presença do Senhor da glória. Quantas pessoas estão na presença do Senhor, mas elas estão vivendo tudo que o mundo oferece? Estão dentro da prostituição, estão dentro da fornicação, estão vivendo mentiras, estão levantando falsos, estão ali sendo vendidas, sabe? Se vendem para o inimigo e ali permite, sabe?
ser marionete na mão do adversário. E elas permitem ser cavalo do inimigo. E o inimigo ali passa a usar a vida delas da forma que ele bem entender. Aleluia, Senhor, tu és grande e fiel. E só há uma única forma dessa pessoa não perder a sua salvação. Qual é a forma? É ela se arrepender. É ela se arrepender dos seus pecados. É ela se arrepender das suas iniquidades. E confessar ao Senhor da glória que ela está errada. Que ela não está, vivendo nem praticando os princípios do leão da tribo de Judá. Os princípios que foram estabelecidos pelo Senhor da glória para que nós, como servos dele, como filhos dele, venhamos a exercer. Para que nós, venhamos obter e alcançar o maior bem, a maior honra que um filho do Senhor, que um cidadão dos céus pode ter. A sua salvação, a sua coroa. Aleluia, Senhor. E é muito triste a gente ver, que o pecado está cegando os cristãos. Não estou falando aqui de uma maneira geral, não estou generalizando. Mas, infelizmente, o pecado, as coisas desse mundo, está cegando muitos cristãos, está cegando muitos que se dizem ser servos do Senhor da glória. E elas não têm ali nenhuma repulsa, nenhum arrependimento, estão vivendo ali no pecado, E estão dentro da casa do Senhor, muitas das vezes ocupando cargos, muitas das vezes subindo lá no altar e praticando pecados, vivendo dentro do pecado, e elas não se arrependem, porque o pecado está agradando ao coração dela. O pecado corrompeu o seu bom tesouro. E elas ali, muitas das vezes até quer sair, mas já não tem forças. E onde é que a gente encontra essa força? No Senhor da glória, no Senhor Jesus. É buscando ao Senhor dos exércitos. É buscando Ele em oração, em súplicas, Que a gente obtém forças para seguir adiante na caminhada. Quantas pessoas estão se perdendo porque elas deixaram de dar ouvido à voz do Senhor. Elas deixaram de dar ouvido à verdade, à palavra do Senhor, para ir viver o que o maligno oferece. O maligno ali oferece aquelas coisas imundas, promíscuas, e elas ali aceitam esse prato do inferno com as duas mãos, e elas provam, e quando elas provam, elas gostam daquilo que provaram, e elas, ao invés de falar um não para aquele prato, ela aceita, ela pega com as duas mãos, ela prova e ela continua a provar do prato do maligno. Prato esse que levará ela para a condenação eterna. Pratos esses que o inimigo vai tragar sua alma. Aleluia, Senhor. Como é triste, no grande dia do juízo, um servo do Senhor da glória, uma pessoa que passou a sua vida toda na igreja, e no final ela receber de Jesus: apartai-vos de mim. Ela ouvir do Senhor Jesus: apartai-vos de mim, não vos conheço.
Ah, Senhor, mas eu preguei no teu nome. Ah, Senhor, mas eu louvei no teu nome, louvei para ti. Ah, Senhor, eu expulsei demônios no teu nome. E o Senhor da glória vai dizer: mas eu não te conheço. Eu não vos conheço. Porque tu falava que era vivo na minha presença. Tu fazia as pessoas acharem que tu era uma brasa viva, que tu era fogo puro no meu altar, na minha presença. Mas tu estava morto há muito tempo. Eu te dei chance e tu não quiseste. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não conhece por quê? Porque não viveu os princípios do Senhor. Porque vai ouvir do Senhor que não conhece, que não é conhecido pelo Senhor da glória. Mesmo tendo estado na presença do Senhor, mesmo tendo trabalhado para o reino do Senhor, mesmo tendo ali trabalhado na obra do Senhor, mas ouvirá: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, porque deixou que o seu bom tesouro, que o seu coração se corrompesse, permitiu que o seu coração fosse preenchido, sabe, com coisas passageiras, permitiu que o seu coração vivesse tudo aquilo, guardasse tudo aquilo que o Senhor Deus vivo abomina, que Ele odeia. E como é triste ter que ver que muitos, mesmo tendo passado sua vida inteira no Evangelho do Senhor Jesus, não irão ter a sua coroa, não irão receber a sua coroa, não irão ouvir que o seu nome está escrito no livro da vida, simplesmente porque se acomodaram, simplesmente porque, mesmo estando na presença do Senhor a sua vida toda, mesmo trabalhando para o reino do Senhor a sua vida toda, preferiram viver nas práticas mundanas, práticas que o Senhor da glória abomina. Amém? A paz do Senhor.